Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Mas eu acho que é bom trazer uma experiência diferente pra esse recinto aqui, né não? Eu só não sei como começar isso aqui. Parece que eu esqueci como é que faz um vídeo. Ok, calma. Bora lá. Fala, meus aventureiros. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu sou o Chorou e estamos aqui em um vídeo bem diferenciado, por sinal, né? Uma parada que eu não faço a mínima ideia de como vai sair, mas pelo menos eu vou tentar. Mas também, eu diria que é um vídeo mais tranquilo, um negócio mais calmo, tá ligado? Ou talvez não. Sobre um relato pessoal meu. E sei lá, eu meio que fiquei com muita vontade de fazer isso aqui, porque eu sei que tem pessoas que às vezes passam por experiências semelhantes, né, às nossas na vida real, e às vezes a gente só não faz a mínima ideia disso. A ideia principal para esse vídeo veio lá do Instagram, que por sinal é onde eu mais me comunico ativamente com a galera. E vira e mexe, eles até decidem os temas dos próximos vídeos. E lá, tiveram um total de 2 pessoas me perguntando sobre o meu trabalho no audiovisual por causa de um vídeo que eu postei em um outro canal de teste meu. Só que infelizmente eu perdi acesso a essa conta, mas ainda assim ela tá parada aí, vocês conseguem achar. Só que não é especificamente sobre esse meu trampo atual que eu quero conversar com vocês hoje. Isso aí a gente pode deixar para um outro vídeo. Até porque eu tenho curiosidade de encontrar outras pessoas dessa área por aí. Enfim, hoje o papo vai ser sobre o tão temível emprego. E talvez, por muita sorte ou muito azar, o meu foi no telemarketing. Essa história começa mais ou menos ali em abril de 2024 e eu, um mero mortal e aluno da Federal do Estado da Bahia, sem emprego, sem dinheiro, sem dignidade, lascado, largado, mas com um sonho na vida. Ai cara, na moral, velho, acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui não, mano, meu Deus do céu. Eu acho que um dos maiores terrores de um aluno da Federal, principalmente se ele quiser terminar o seu curso quanto antes, são aquelas greves que acontecem recorrentemente e por inúmeros motivos diferentes, mas a maioria das vezes é sempre por problemas de salários e a busca também, né, obviamente, por melhorias de qualidade na faculdade. E assim, eu entendo que a galera tá lutando por seus direitos e tudo mais, só que cara, tem vezes que isso é um inferno, meu irmão, um inferno, principalmente quando você tem 5 ou 6 matérias na sua grade curricular, justamente para adiantar o curso, só que você não consegue fazer isso. É tipo tentar fazer gol com a parede na sua frente. Então, nessa bendita época do ano, eu tava lá de boa, só focando em estudar mesmo. Até porque eu finalmente tava conseguindo alcançar a minha área de atuação, ou pelo menos eu achei que tava. Foi quando a greve estourou completamente. E cara, eu lembro de chegar da rua, tomar um banho, deitar na cama e pensar, tá, e agora? O que eu faço? Eu não tô indo pra faculdade, eu não tenho emprego e não dá pra simplesmente ficar parado dessa forma. Até porque a minha situação financeira tava uma merda. Então eu tinha que pensar alguma coisa pra poder fazer. Nessa época, inclusive, eu tava passando meu tempo praticamente escrevendo light novel e mestrando mesa de RPG. Então de verdade, eu acho que foi por isso que eu não endoidei de vez. Porque eu não sei vocês, mas se eu fico em casa parado sem fazer nada, começa a passar uns pensamentos muito loucos na minha cabeça, como se eu estivesse perdendo tempo, saca? Eu poderia estar fazendo alguma coisa, mas eu tô ali morgado. E isso começou a me afetar tanto que eu comecei a ficar mal de verdade, cara. Então a gente chega mais ou menos ali no final de abril para o início de maio e, cara, todo dia, toda semana, praticamente todo momento, eu tava mandando e-mail, conversando com amigos, colegas, familiares, porque eu precisava de um trampo, tá ligado? Eu lembro que inclusive teve um dia que eu tava na sala trocando as fraldas de meu cachorro paraplégico e... ele era paraplégico porque ele teve sinomose e parvovirose com apenas 2 anos de idade. Então foi praticamente um período como se eu estivesse cuidando de um filho dentro de casa. Naquele dia, as fraldas estavam praticamente quase acabando e eu lembro que eu tava ficando maluco com isso. Até que eu decidi abrir o Instagram e talvez por muita sorte ou azar, né, apareceu pra mim um post, né, de uma certa empresa de telemarketing, que eu não vou falar o nome aqui, mas um dos principais produtos que essa empresa ficava responsável por gerenciar tanto o atendimento como o suporte técnico era justamente aquela operadora roxinha que tira a paciência de qualquer ser humano em sã consciência. Quem tem sabe do que eu tô falando. Mano, naquele momento, eu juro a vocês que eu nem pensei muito. Eu tava, tipo, muito desesperado, precisando levantar uma grana com urgência, então eu só me candidatei. Só que aqui, a gente tem um pequeno probleminha. Eu não li absolutamente nada sobre o trabalho
E de verdade, se você preza por uma mente saudável, nunca, em hipótese alguma, faça uma porra dessas. Eu lembro que eu tinha uma mania, que muitos por aí também devem ter, né? De me candidatar aleatoriamente pra tudo quanto era vaga diferente. Desde aqueles cargos mais baixos até os mais altos, que eu tinha certeza que não seria chamado. Só que aí, quem me chamasse pra uma entrevista já era lucro. E foi assim que eu fui chamado pra uma parada que eu nunca me acostumei e eu nunca gostei. Entrevista coletiva. É aqui que a brincadeira começa. Cara, a pessoa que inventou esse negócio, sei lá, eu acho que ela nunca teve amor paterno na vida, tá ligado? Como o próprio nome diz, entrevista coletiva é basicamente uma galera, né, reunida numa chamada pelo Teams, Skype, Google Meet ou algo assim. E lá, basicamente, é feito algumas perguntas pra você. Só que tem um pequeno detalhe aí. As outras pessoas na sala também vão ouvir a sua resposta, como também você ouve a delas. E cara, nas 4 vezes que eu participei de uma entrevista assim, o que eu mais percebia era que a galera ficava muito tensa, mas muito tensa mesmo. Não eram todos, né, obviamente, mas uma boa maioria não conseguia nem falar direito, porque se embolavam na hora de falar. Cara, o que é pro catálogo não para mim você, olha. O medo do julgamento era tanto que a pessoa ficava paranoica, meu irmão. Mas, sinceramente, na minha opinião, a pior parte ainda tava por vir. Porque, especificamente nessa entrevista que eu tava, a orientadora, ela meio que pediu pra que a gente fizesse um teste rápido com ela. Era algo mais ou menos como um exercício, onde você tinha que, basicamente, emular uma venda. Em outras palavras, você tinha que convencer ela a comprar um produto imaginário seu. E detalhe, tinha que ser rápido e não podia demorar. Isso aqui, velho... Isso aqui pegava tanta gente na surdina. Eu lembro que, inclusive, quando chegou minha vez, eu comecei a falar a primeira coisa que veio na minha mente. E era justamente uma roupa que, quando molhava, ela secava sozinha. E, puf. Ah, cara, foi mal, eu tava nervoso. Eu tava muito nervoso, não era pouco não, irmão. Mas, mesmo com tantos perrengues... eu consegui a vaga de emprego. E velho, eu lembro que foi uma felicidade absurda. Só o fato de saber que eu ia poder ajudar em casa, inclusive conseguir comprar minhas coisas, já me deixava em êxtase total, sabe? Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi justamente ligar pra minha mãe. Ela tava no trabalho e eu fui atrapalhar ela pra dizer que eu tinha conseguido a vaga. Porque, tipo, tava muito animado mesmo, sabe? E eu acho que é normal sentir isso no seu primeiro emprego, sabe? Só que aí, quando as coisas começam a virar rotina, quando tudo começa a ficar um pouco mais repetitivo, é que você vai começando a perder um pouco disso. Eu acho, não tenho certeza, posso estar falando muita merda, só que você deve sentir isso com menos intensidade quando você tem a possibilidade de trabalhar com o que você gosta. Porque, por exemplo, hoje em dia, né, eu já não sinto isso com tanta frequência. A alegria, ela foi genuína naquele momento, meu coração tava a 1000, mas meio que lá dentro eu ainda tava desconfiado, sabe? Porque tava tudo indo muito bem, tudo dando certo, tipo, muito rápido. E pra mim, pelo menos, isso não era tão normal assim. Só que então, após um longo período de exames de admissão, foi que o negócio começou a esquentar. E aqui vai uma curiosidade, tá? Pra quem não conhece muito sobre essa área, mas quando você começa a trabalhar no call center, sempre acontece um treinamento que vai de 15 dias até mais ou menos um mês, é nessa faixa mais ou menos. Isso varia porque vai de acordo com a complexidade e o tipo de produto que tem na empresa. E basicamente acontece, né, de segunda a sábado, se for acesso por um padrão. E nesse período, você já começa a receber uma grana. E cara, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz assim que eu recebi o dinheiro do treinamento foi justamente pedir uma pizza com a coca bem gelada pra comer com minha mãe. Inclusive, nessa noite aí, foi a primeira vez que a gente viu aquele filme Interestelar. E, mano do céu, velho, eu amo esse filme, velho. Eu simplesmente amo. Agora, de verdade, essa sensação de que, tipo, você tá no controle das coisas, né? Falando financeiramente, mano do céu, isso é surrealmente bom, velho. Vocês bem devem saber disso. Até aqui tava tudo indo bem, né? Tava tudo muito lindo. O treinamento ele era bem cansativo, porque era de 1h da tarde até 9h30 da noite, mas pelo menos dava pra levar e ao mesmo tempo dava pra poder fazer outras coisas em paralelo. Um outro detalhe também é que nessa empresa tinham 2 coisas que eu gostava muito, velho, muito mesmo. A primeira era uma praça tipo bem grande, que era tipo um pátio interno, e ali você podia descansar, ler, dormir. Tipo, você conseguia ficar de boa sem ninguém encher seu saco, sabe? Era muito legal mesmo, uma praça bem grande. Agora, a mais importante de todas, tinha uma fucking sala de jogos dentro da empresa. Nos primeiros dias que eu tive lá, eu lembro que eu dizia, tipo, velho, eu vou viver aqui nessa sala. Qualquer oportunidade que surgir, eu vou
vem correndo pra cá. Na verdade, ela era tipo uma sala de descanso, na verdade, mas eles colocaram uns fliperamas, uns puffs, um tapete enorme que você podia ficar deitado de boa, mesa de totó, inclusive, também. Até café tu podia pegar, cara. Era tipo, simplesmente o paraíso. Paraíso mesmo dentro da empresa, velho. Ou seja, tava tudo lindo, tava tudo indo bem, né? Os colegas eram legais, a empresa tinha um espaço aconchegante e tudo mais. Só que então, o treinamento chegou no seu último dia e, consequentemente, o primeiro dia de trabalho estava se aproximando. E, velho, eu confesso a vocês que mesmo, tipo, anotando tudo no meu grupo solo do WhatsApp, tipo, deixando tudo bonitinho, arrumadinho, as anotações do que eu tinha ou não que fazer, eu ficava repassando e lendo todos os dias, porque eu esquecia rápido. Eu ficava ansioso, eu ficava com medo e, tipo, eu queria tentar dar o meu melhor no primeiro dia, sabe? Eu queria, tipo, chegar num ponto que eu não precisasse da ajuda de ninguém, pra nada. Só que então, do mais absoluto nada, eu e o meu grupo recebemos uma triste, mas ao mesmo tempo boa notícia de que iríamos ficar na modalidade de home office. E ok, vamos lá, deixa eu explicar porque que eu falei isso. Tem gente que ama trabalhar nessa modalidade, né, de casa e tudo mais, sem precisar sair do seu quarto ou até da sua cama. E velho, isso é realmente muito bom. Eu não tô reclamando, tá? É realmente um negócio bom pra caramba. Mas naquele momento, onde a gente tava iniciando uma coisa que não tínhamos nem um pingo de experiência, foi um pouco preocupante, sabe? Inclusive eu lembro que tinha uma colega, ela não tinha casa, né? Pelo menos era o que ela dizia. Ela não tinha celular, não tinha máquina, e tudo que ela fazia era, tipo, dependendo da ajuda dos outros. Então, tipo assim, ela ficou muito preocupada com isso. Eu diria até que tiveram as pessoas que gostaram, né, da ideia de que iria ser home office e tudo mais, só que também tiveram aqueles que não gostaram tanto assim. E eu tava justamente no grupo que tinha gostado da ideia, tipo, bastante, sabe? Pelo menos até eu vi que iria trabalhar no turno da noite, justamente no horário em que eu ia pra faculdade. Naquele momento, eu nem cheguei a ligar muito pra isso, porque eu sabia que eu ia ficar mais ansioso e ainda mais tenso, sabe? E também eu queria mais trabalhar do que realmente estudar na época. Só que lá no fundo tinha uma coisinha que me incomodava bastante, que era justamente saber que em algum momento a faculdade iria sair da greve e eu teria que decidir entre trabalhar ou estudar, seria um ou outro. Mas para não ficar muito pior, né, do que eu já tava, eu deixei esses pensamentos de lado, pelo menos por enquanto. Sim, Choro, adiante logo. Então quer dizer que depois de um bom período de treinamento, você se saiu bem no seu primeiro dia de atendimento? É isso? Rapaz, eu nem te conto. Eu instalei a máquina da empresa na minha sala, porque era o único cômodo que ela realmente cabia, e no primeiro dia de atendimento, nossa senhora amada, foi um caos, irmão, um caos. Quer saber de uma coisa? Na minha opinião, sincera opinião, tá? Uma das piores coisas que existe no telemarketing é justamente essa coisa de que o sistema de ponto é o mesmo sistema em que você recebe ligações. O seu tempo de login é basicamente determinado pelo tempo que você permanece ativo na plataforma. E eu lembro que no primeiro dia eu tomei um baita susto. Eu não consegui nem iniciar os demais programas, porque assim que eu iniciei o principal, já tinha um cliente de imediato, sabe? Nessa tarde, parecia que eu tinha esquecido tudo o que eu levei praticamente 3 semanas para poder aprender. Eu não sabia fazer nada, eu gaguejava bastante e eu pedia praticamente toda hora. Senhor, só mais um minutinho, por favor. Por favor. Eu fechava o microfone correndo, cara, e tentava, tipo, sei lá, de alguma forma contatar meus gurus, que basicamente são operadores mais experientes que ficam ali pra poder te dar apoio. Oh, meu Deus do céu, como eu amo essa galera, velho. O segundo e o terceiro dia, eu acredito que eles foram ainda piores do que o primeiro. Mas aí tem um detalhe. Nós, novatos, não tínhamos acesso a todos os sistemas. E, velho, gravem bem o que eu vou falar aqui, tá? Essa informação de agora. Quando você trabalha no suporte técnico de uma operadora, existem alguns procedimentos mais complexos. Sendo assim, são criadas plataformas próprias para poder lidar com essas coisas mais complexas. Mas, se você não tem acesso a elas e acabam surgindo pedidos ou situações nos atendimentos que forcem você a realizar procedimentos dos quais existem apenas naquela plataforma específica, só lhe resta uma opção: pedir ajuda dos gurus ou então da sua supervisora, que não vai te ajudar de jeito nenhum. E aqui começa a loucura, porque é muito pouco guru para muito operador desesperado. Eu lembro que na minha equipe de 70 e poucas pessoas, tinha gente que nem sabia digitar no computador, e ainda por cima tinham aqueles que nunca sequer tinham pego no computador na vida. É completamente normal, tá? Você vê gente assim no telemarketing e tá tudo bem, cara. O verdadeiro problema é que nessa empresa que eu trabalhei, o sistema
sistemas eram muito, mas muito desorganizados e bagunçados. Se pelo menos se eles quisessem que as pessoas com pouco ou alto conhecimento tivessem o mínimo de entendimento nos programas, era só deixar as interfaces e funcionalidades de uma maneira mais organizada e entendível. Eu juro pra vocês que o nosso programa principal de suporte técnico, quando você abria ele, você, sei lá, se sentia como se estivesse olhando um painel de controle de um avião, irmão. De um avião, sem contar também que tinha umas coisas completamente desnecessárias, como, por exemplo, todo dia a gente tinha que entrar numa rede social própria e interna da empresa para poder reagir a posts e assistir uns vídeos que eram colocados naquele, sei lá, boteco digital. Além disso, também tinha um sistema de pontinhos, né, de daily gift na lojinha web da empresa, só que eles não vendiam absolutamente nada lá, então não dava para trocar os pontos por nada, sabe? Mas o principal de todos, nossa senhora, era fazer mini cursos de vídeos com slides entre as pausas ou entre as suas ligações. Meu Deus do céu. Eu não sei vocês, mas isso era um absurdo. Simplesmente porque a gente não podia parar de atender. E quando você terminava uma ligação, era papo de segundos para poder cair outra. Então, como diabos um operador em sã consciência vai conseguir fazer um mini curso com slides e vídeos? Isso aqui era simplesmente intancável. Pelo menos se colocasse uma pausa especial pra gente parar e fazer aquilo, tava de boa. Mas não tinha isso, irmão, não tinha. A semana foi passando, o tempo também, e consequentemente a gente se aproxima de junho, vulgo o meu mês preferido por conta do São João. Velho, eu amo licor, eu amo comer milho, eu amo as fogueiras, as bombas, sabe? Essa ambiência de São João, eu amo, cara, não tem nada que mude isso. Agora, nesse período dentro da empresa, eu fiquei diligente pra muita coisa. Eu já conseguia fazer muitos procedimentos sozinho, sem precisar de um guru. Eu e meus colegas finalmente começamos a receber acessos, né, aos sistemas. Porém, contudo, todavia, o meu grupo, que havia começado com 70 e poucas pessoas, tinha alcançado a marca de 23 integrantes, ou era 24, eu não vou lembrar perfeitamente, mas foi nessa faixa aí. Até hoje eu lembro disso. Só que aqui vai um spoilerzinho. Esse número decaiu ainda mais e chegou a 3. E não foi demorado não, tá? Foi bem rápido. Normalmente, o que mais afasta as pessoas do telemarketing receptivo e ativo ao mesmo tempo é aquela pressão psicológica constante de ter que resolver o problema e ainda convencer a pessoa de comprar um pacote ou uma promoção nova da empresa. Por sinal, eu era horrível pra vender, tá? Horrível. Se a meta do mês era 8 vendas, eu fazia 2 ou 3 no máximo. Eu era muito ruim, era muito difícil pra mim. Mas, voltando, o que mais afastou a galera não era essa parte de vendas, e sim o sistema de folga e a escala de trabalho, que era 6x1 flexível, a tão famosa 7x0 disfarçada. E meu amigo do céu. E vamos lá. O que é a escala 6x1 flexível? Diferente da 6x1 rotativa ou a 6x1 normal, essa escala flexível te permite folgar entre quinta a domingo. Ou seja, se nessa semana você folgou na sexta, na próxima sua folga pode cair na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo, em um dia desses. Só que então, temos a bomba principal, a cereja do bolo desse vídeo. Eu não sei se o meu grupo foi sorteado ou se isso já acontecia com outros dentro daquele muquifo, mas nossa supervisora na época deixou bem claro que não teríamos acesso de imediato aos sistemas que mostram nossos dias de folga. Então, basicamente, a gente teria que conversar entre si e com ela para poder definir qual seria o dia. Isso aqui deu muita merda, mas muita merda. Eu lembro que nas 3 primeiras semanas de trabalho, eu nem consegui folgar porque foi uma bagunça total para começar a arrumar essa seleção de dias de folga manualmente. Uma outra coisa também que é bem comum no telemarketing, mas que também acaba sendo o terror do pessoal, é justamente a reclamação do cliente. Ele obviamente está no direito dele de esculhambar a empresa e tudo mais, só que ele faz isso como se você fosse o culpado por tudo. Isso aqui, cara, é bizarro, mas é interessante ao mesmo tempo. Eu lembro que nesse período eu conheci muita gente bacana. Eu peguei alguns casos complicados também, principalmente da galera do sul, que na época estavam enfrentando aquela enchente terrível. Mas também passei por 2 situações bem marcantes que ocorreram exatamente no mesmo dia, que por sinal foi justamente na véspera de São João. Olha que sacanagem, cara. Ambos os casos, eles envolviam a parte de vendas. Só que o primeiro deles começou justamente com a mulher que queria
contratar um pacote extra de internet, só que ela não podia, porque ela já estava devendo à operadora, e não era pouco não, viu? Quando eu relatei essa situação pra ela, cara, eu acho que eu nunca fui tão ameaçado na minha vida. Vocês não têm noção, tipo, eu não vou lembrar de tudo exatamente, mas ela dizia que ia puxar, né, através da ligação, a localização da minha casa e que ia fazer um churrasco comigo. Pois é, vocês entenderam. Mas foi nesse dia que pela primeira vez eu escutei a palavra incel. Basicamente pra ela, eu era um incel que não queria ajudar ela por pura arrogância. Tipo, é ok, né? Beleza. O segundo caso, ele já foi bem mais rápido porque ele foi bem mais específico, mas eu confesso a vocês que essa foi a primeira e única vez que eu realmente fui tirado do sério por um cliente, porque ele queria fazer a mudança de um pacote, né, um pacote que ele já tinha para um outro pacote, mas algum colega meu já tinha agendado a troca do pacote atual dele para um outro que não era o que ele queria, e eu infelizmente não tinha como desfazer essa mudança. E cara, esse aqui foi uma loucura porque o cliente já estava justamente naquelas lojas de shopping de operadora, sabe? Falando mal do meu atendimento pra Deus e o mundo lá. Só que o detalhe veio logo depois, bem no final da ligação. Até hoje eu lembro perfeitamente dessas palavras. Você, enquanto operador de telemarketing, não deve ter na sua casa metade do que eu tenho no meu banheiro. Meu amigo do céu. Até hoje eu me lembro do formigamento de raiva que eu senti quando eu ouvi isso aqui. Foi uma parada tipo surreal. Eu até cheguei a responder de imediato. Eu comecei a falar um monte de coisa lá, mas o caba desligou e o próximo cliente já entrou na ligação ouvindo minha reclamação. Ele pensou que era pra ele. Inclusive ele desligou a ligação com medo e depois desse mal entendido todo, eu ainda recebi uma advertência. Que maravilha, né? Foi assim que mais ou menos ali no pós-São João e já seguindo para o final de junho, ficaram apenas 3 pessoas, eu e mais 2. No final de tudo, como meu grupo estava bem minúsculo e a minha supervisora iria entrar de férias, meio que a gente foi realocado para um grupo maior, com pessoas mais antigas, de um outro supervisor. Só que os meus dias estavam contados. Eu tinha descoberto na pausa de 10 minutos que minha faculdade tinha realizado um acordo para o fim da greve. E tal como eu disse lá no início do vídeo, eu teria que decidir entre estudar ou trabalhar. E eu lembro que para decidir isso aqui foi uma desgraça. Por mais que minha experiência não tenha sido lá essas coisas, eu queria muito poder manter tanto o trabalho como a faculdade. Só que como meu curso era noturno, eu não tinha possibilidade de troca. Então, foi depois de uma baita crise de ansiedade e uma longa conversa com minha mãe que eu decidi pedir demissão um dia antes do retorno das aulas. E ainda assim, no dia da homologação, eu levei 7 horas só para assinar papéis. 7 horas. Tudo isso porque não tinha gente para me atender. Supostamente todo mundo estava ocupado em uma reunião de lideranças. Pois é, nada na vida é fácil. Infelizmente a gente precisa fazer alguns sacrifícios para poder ir para frente. Mas esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês pensam a respeito dessa área de telemarketing e do call center, tá bom? Se vocês gostam, se vocês não gostam, ou se já trabalharam, para eu poder ver outros relatos com outros pontos de vista. Eu acho que vai ser muito massa isso. E bom, pessoal, eu agradeço se vocês ficaram comigo até aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau!